Pastor Eurípides fazendo a leitura inicial. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, nós vamos ler a santa e gloriosa palavra de Deus, Apocalipse, no capítulo Glória a Deus. 6. Só uns 3 versículos. A palavra a partir do versículo 9. Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos estar orando, irmãos. Eu peço oração também a favor de toda a minha família. E os irmãos que têm os seus pedidos podem manifestar. A irmã Juliana me pediu oração também da igreja, e graças a Deus a parente lá do Carlos já recebeu assim em casa, mas depois de ter seu filho dar um derrame, aconteceu um negócio, mas ainda precisa da ajuda da igreja em orações. Tem mais alguém, irmãos, que precisa da oração? Lembrava a irmã aí da família dela, que a irmã dela dormiu no Senhor. Mora lá no Piauí. Isso, boa lembrança, irmã. A irmã dela, então, que já tinha assim, dificuldade de saúde, mas Deus sempre sabe fazer o que melhor para nós e para os nossos familiares. Agora nós temos que orar para Jesus. Peço oração, oração em favor da minha colega de trabalho, que ela tem enferma. Ela está precisando muito da misericórdia de Deus na vida dela. Muito bem, vamos orar. Amém. Orar para Jesus confortar o coração dos familiares da nossa irmã. Pastor, que estão vindo lá do Nordeste. Um está vindo de Brumada, está vindo de carro. A mãe dele vai de avião amanhã. Mas, cadê o guardar, né? Isso. Senhor, meu Deus e eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos gratos ao Senhor, meu Deus, estar aqui nesta noite, unidos e reunidos, aleluia, para estar adorando e glorificando o Teu santo nome. Meu Deus, que o Senhor possa continuar conosco, nos abençoando de um modo glorioso. Que a alegria, meu Senhor amado, e a presença do Espírito Santo de Deus esteja de um modo glorioso, meu Deus querido, nesse grande e maravilhoso trabalho que está sendo realizado neste lugar, para a glória do nome de nosso Jesus Cristo. E nesse momento que o Senhor tem nos concedido a oportunidade, meu Deus, de estar intercedendo em favor dos enfermos,
que todos os pedidos sejam, meu Senhor amado, perante a tua presença gloriosa. Que o Senhor possa, meu Deus amado, confortar o coração de todas as famílias enlutadas. Abençoando, meu Deus querido, também o nosso eleitor nesta noite. Para que ele possa, meu Deus amado, com a graça do Espírito Santo de Deus, autoridade, ousadia, aleluia, ministrar a tua palavra para a glória do teu santo nome. Meu Deus, continua abençoando os irmãos que estão a caminho, que eles possam transitar em segurança. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças. Linda igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Hoje nós vamos finalizar o curso de introdução. Isso? Depois nós vamos tentar ter um certificado. E eu gostaria que você se colocasse todas as vezes de pé. E vamos orar. Louvado Aquele irmão que vai começar a pregar de imediato. O centro de oração fica preparado. E quando então uma pausa aqui, fazemos um almoço, tomamos uma água, respira um pouquinho e vem com tudo para finalizar. Mas louvado seja Deus. estendesse as mãos. O irmão Silvio falou um conteúdo muito interessante hoje, que fala que a importância de estudar o livro de Apocalipse. Quando você estuda, você consegue compreender melhor. E necessariamente brota no nosso coração uma viva esperança. Glória a Jesus. E o melhor de tudo, a gente passa a não ter mais medo da morte. Porque sabemos que, segundo o Apocalipse, a morte é só um passaporte para a vida eterna. Então vamos orar, principalmente abençoando a vida do nosso irmão Walter, que bondosamente nos atendeu, está aqui ministrando, se doou, parabéns. E a igreja também acho que respondeu. Nós temos tido um número bastante expressivo de frequência e já me pediu, inclusive, para ter mais estudos nesse sentido. Eu acho que de sua importância e eu estou aqui para somar. Sendo a sua mão aqui, vamos ver sua vida do irmão Walter, porque aquilo que Deus pode dar para ele, dinheiro não tem condição. Mas que Deus continue abrindo seu caminho, continue te fazendo prosperar e continue com humildade, simplicidade, e vai continuar alcançando voos maiores que você ainda não alcançou. Querido Deus, eterno e soberano Pai, ó Deus, Criador de todas as coisas, te exaltamos, te louvamos, te adoramos, na beleza da tua santidade. Mais uma vez, ó Pai, levantamos um clamor. Esse clamor, juntamente com a tua igreja, em prol do teu servo, que tem ministrado, que tem dado lugar, que tem sido usado pelo Senhor aqui nessa tribuna. Pai, continua confirmando esse ministério na vida dele. Ah, Senhor, meu Deus, e tira todas as incertezas, abrindo o caminho, Pai, e que ele sempre, Deus, tenha em mente que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, mas nós te pedimos uma bênção especial na vida dele. E que ele continue com esse tom tão especial que o Senhor tem colocado e tem abençoado a sua casa e a sua família. Ser com ele, ó Pai, não só agora, mas para todos sempre. E que a tua igreja, ó Pai, continue tendo cada dia mais sede de aprender da tua palavra. Sede, ó Deus, de ser incomodado pelo Espírito Santo e ver a verdadeira interpretação, sem tirar, sem colocar nenhuma vírgula ou qualquer outro ponto aqui nas Escrituras. Pai, o entendimento que o Senhor revelou a nós, Pai, que continue sendo para crescimento da obra e que a tua igreja cresça em sabedoria e entendimento e em intimidade com o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, uma bênção especial para cada irmão que se doou cada vez mais para ouvir, oh Deus, que vem direto do emprego,
sacrifício a mais, Deus, vai estar aqui aprendendo a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que isso não é favor que fazemos ao Senhor. Não. Isso é importante para que possamos, ó Pai, fortalecer a nossa fé em Ti. Pai, que Teu Espírito Santo continue falando em nossas corações, alcançando as vidas e nos fortalecendo do alto céu. Essa é a nossa oração, ó Deus. Nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Walter. Oh, glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos e amigos, eu saúdo com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos Glória a Deus. alicerçar a nossa fala no livro que escreveu ou leva o autor Daniel. O capítulo é de número 9, versículo de número 27. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Enquanto você olha e acha, em todos esses dias nós falamos sobre as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, a mulher e o dragão, as 2 bestas, a primeira besta, a segunda besta. Quando surgirá as 2 bestas? Falamos sobre a visão pré-tribulacionista, a visão pós e a visão midi-tribulacionista. Falamos sobre o julgamento final, falamos sobre a Nova Jerusalém, falamos sobre vida depois da morte, falamos sobre o juízo final, falamos sobre a centralidade de Cristo, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos iniciar com as 70 semanas de Daniel. Encontraram Daniel capítulo 9, versículo 27? Diga amém. Amém. Está escrito assim: Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ainda Daniel 12, 7 diz assim: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Nós vamos entender o que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu queria falar para vocês, porque eu em casa estava pensando que na última eu fiquei devendo. Eu falei para os irmãos que eu ia falar que a história lá de Lázaro e o rico não é uma parábola, e ia mostrar porquê e dizer porquê. Parábola quer dizer parábole. Parábola quer dizer andar do lado, assemelhar-se. Então, todas as 42 parábolas contadas por Jesus, o início das parábolas é: o reino dos céus é semelhante
céus é semelhante a isso. O pai de família saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Sempre está assemelhando-se a alguma coisa. E na história do rico e Lázaro, e outra coisa, as parábolas, os personagens, não é dado o nome para os personagens. Não é dado o nome para os personagens nas parábolas. E já na história do rico e Lázaro, os irmãos vão observar que há um nome, é dado o nome para o mendigo. Então ali Jesus está contando um acontecido, uma história, algo real, que realmente Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Os irmãos entenderam então por que não é uma parábola, sim ou não? Não tá. Como nós estamos na incumbência de como se diz, terminar o assunto hoje, nós vamos fazer o possível para a gente poder terminar o assunto. Então eu não vou fazer muito comentário, porque senão vai parar, né? Mas os irmãos estão com liberdade para fazer perguntas. Amém ou não amém? Amém. Agora eu gostaria que você olhasse para cá, porque se eu falar e você ficar lendo a Bíblia, eu vou ficar muito triste e vou embora. Eu vou embora com toda facilidade. Veja bem, qual é o propósito da profecia em Daniel? Quando no capítulo de número 9, a partir do versículo 20, inicia-se as profecias e as visões de Daniel. Daniel inicia assim, falava eu ainda, e orava, e confessava os meus pecados. Quando você lê, estuda, pesquisa, prega, aprende sobre Daniel, dificilmente imaginar que aquele jovem que foi levado cativo para a Babilônia tinha pecado. Porém, ele inicia a sua profecia dizendo que ele falava e ainda orava e confessava os seus pecados. E o pecado do povo de Israel. Lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda na oração, quando o homem aqui é o anjo, malach, que quer dizer mensageiro. Sempre que Gabriel aparecer nas escrituras, ele vem trazendo uma mensagem. Gabriel não é guerreiro, Gabriel não tem espada, Gabriel não solta fogo pelas mãos. Gabriel é um anjo de trazer mensagem. Que eu tinha observado na minha visão. Ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Pois bem, aí você vai ler no versículo de número 24, que Daniel diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é este? Este povo não é a igreja. Este povo é o povo judeu. Este povo é o povo de Israel. Este povo não é a igreja. Então o que nós entendemos? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabem e entendem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos de angústia. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nesta visão de Daniel, ele está falando de uma série de coisas. Ele está falando do ungido, que é o próprio Jesus. Ele está falando do sacrifício de Jesus. Ele está falando desse príncipe que há de vir para destruir a cidade. É o anticristo. Ele está falando da grande tribulação, o período da grande tribulação. E ele está falando do que vai acontecer durante a grande tribulação. E ele está falando do final da grande tribulação. E ele está falando do que vai acontecer com o anticristo. Tudo nesta visão. É só ler com cuidado, com carinho, pesquisar, vai observando com cuidado e você vai encontrando nas entrelinhas os personagens. Agora, existem várias vertentes, existem várias linhas de pensamento. Não, isso aqui está falando de fulano, isso aqui está falando de ciclano, isso aqui está falando de... Vai depender dos pós e dos mids e dos pré, que cada um defende uma linha. Porém, nós que somos pré, nós defendemos que este príncipe é o anticristo e que este ungido é Jesus. E o sacrifício é o que aconteceu no Calvário. E essas desolações é a grande tribulação. E essa destruição que está determinada, qual destruição que está determinada? Se não for a grande tribulação. E vai se derramar sobre ele no último dia. Vamos lá. Então, qual é o propósito da revelação da visão de Daniel? Revelar, em primeiro lugar, que Deus é soberano sobre os reinos humanos. Está em Daniel capítulo 2, versículo 21, que diz que ele muda os tempos. Só Deus pode mudar os tempos. E as estações, ele remove reis e estabelece reis. Essa é o primeiro propósito. Segundo, mostrar a vinda do reino de Deus, que será eterno. Está em Daniel 2,44. Terceiro, preparar o povo para permanecer fiel em meio às pressões dos reinos deste mundo. Agora, se a gente não ler a Bíblia, se a gente não ler as Escrituras, você pode ser uma pessoa de orar 3, 4, 5, 6 horas por dia. Se não se alimentar da palavra, você não está preparado. Porque o que te prepara é alimentar-se da palavra. A Bíblia diz que quem ouve, entenda. Quem lê, guarda as profecias desse livro. Então você tem que se alimentar, você tem que ler. Isso vai te preparar a sua alma. Para quê? Para os acontecimentos vindouros. E não só os acontecimentos vindouros, como os acontecimentos atuais. Porque se a gente não estiver preparado, somos arrastados mesmo. É uma enxurrada de acontecimentos. E quando você pensa que já viu de tudo, aparece outra coisa nova. Né? Então, quais são os métodos proféticos em Daniel? Símbolos e figuras. Eu disse para os irmãos que toda a Bíblia Sagrada, na minha estatística, ela é
75% simbólico e 15% é literário. Isso é estatística minha. Então aqui nós lemos também, a gente vê também figuras. Vamos observar. Símbolos e figuras. A estátua de Daniel. Ela vem, é ouro, prata, bronze, feno e barro. Essa era formada a estátua. Animais, no capítulo da número 7 de Daniel, você vê leão, urso, leopardo e um animal terrível, que tinha chifres. E esses chifres vêm representando reis e poderes. Tá bom? São símbolos. É que a nossa mente, como eu sempre digo, quando fala chifre, já está pensando, já vê lá o boi, a vaca, já vê o cabrito, e não é esse tipo de... é símbolo. Então está falando de poder, está falando de reis, está falando de autoridades, está falando de apogeu, glória humana, poderio humano, poder bélico. Está falando desse tipo de coisa que a Bíblia chama de chifres, autoridades de poder. Vamos lá, isso está em Daniel capítulo 7, versículo 24, capítulo 8, versículo 20 e 21. Daniel 2, 7, 8 e 11 mostram a mesma linha histórica, com mais detalhes a cada visão. Profecias com cumprimento histórico e futuro. Algumas profecias falam de impérios que já passaram: a Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma. Até porque aqui, nessa visão de Daniel, a Babilônia já não representava tanto poder como quando ele foi levado cativo. Porque depois de Nabucodonosor, Ciro, que agora sentou no trono, e o governo foi totalmente diferente do governo babilônico, comandado por Nabucodonosor. Muito bem. Outras se projetam para o tempo do fim. Foi como eu disse no capítulo de número 12. Vai falar do anticristo, juízo final e ressurreição. Vamos para a revelação da estátua de ouro. As visões sobre o reino do mundo. Daniel 2, o sonho da estátua. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Representam os impérios mundiais sucessivos. O que é sucessivos? Um após o outro. Então, a cabeça de ouro da estátua. Sempre que você lê Daniel e vê lá a estátua de ouro de Daniel, e vem a representação, a cabeça de ouro representa a Babilônia e o seu poder. Aí vem Medo Persa, é representado pelo peito e braços de prata da estátua. A Grécia, ela vem sendo representada pelo ventre e as coxas de bronze. Tudo isso são períodos. E as pernas de ferro representam o poder que tinha Roma. E os pés de ferro e barro representam o reino dividido. Você sabia que nós vivemos ou convivemos em um reino que é dividido? O reino, os pés de ferro e barro fala da democracia. E é um tempo que nós estamos vivendo hoje. Bem que falam de democracia, mas você não pode abrir bem a sua boca, né? Você está sendo coagido e proibido. Mas é democrático. Esse aqui é o reino dividido. Os pés de barro da estátua.
A pedra que destrói a estátua. Qual que é a pedra que destruiu a estátua? É o reino de Deus, estabelecido por Cristo, que nunca terá fim. Porque imagine comigo, se Cristo não entra na história, não tem Cristo, não tem um poder como o de Cristo, não existe Cristo na história, é só o homem, é o poder. Imagine como seria até o dia de hoje. Então estaria sempre levantando um homem mais poderoso que o outro, e sempre vindo representado por isso. E nunca seria destruído. Então, esse barro e ferro que a gente vê misturado hoje, também será destruído pelo poder de Jesus Cristo. Ainda que antes do grande acontecimento surgirá o anticristo. Parece que vai dar força para esse reino, mas será destruído pelo reino de Deus, estabelecido por Cristo, que nunca terá fim. Daniel 7, a gente vê os 4 animais: leão, urso, leopardo e a besta terrível, ou o animal terrível. Também representa os mesmos impérios mundiais. Não pense em animais, viu? Não deixe a sua mente fugir e pensar em animais. Leopardo, leão, qual que é mais? Besta terrível. O leão, fala que é um reino forte, porque o leão, ele é forte. Segundo a história, ele é o animal mais forte que tem na selva. É chamado o rei dos animais. Então, esse reino que vem representado por esse animal, o leão, é um reino forte. Aí vem o leopardo. O reino representado pelo leopardo é porque ele é veloz, é rápido. Aí nós temos o urso e a besta terrível. Não me pergunte porque eu esqueci qual que é o que representa esses dois aí. Não devia, mas esqueci. Também representam os mesmos impérios mundiais, mas agora vistos pela perspectiva espiritual, mostrando sua velocidade e opressão. O chifre pequeno representa um poder perseguidor que se levantará contra o povo de Deus. Qual é o chifre pequeno? É a segunda besta, que é o falso profeta. O chifre maior é a primeira besta, que é o anticristo. E qual que é a função do falso profeta? Fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Então, o chifre pequeno, ele representa um poder perseguidor, porque vai perseguir o povo na grande tribulação e se levantará contra o povo de Deus. Vamos lá. A cena culmina com o juízo do ancião de dias e a entrega do reino ao Filho do Homem, Cristo. Quem é o ancião de dias aqui na visão? Deus. E o Filho do Homem? Cristo. As 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, 24 e 27, que nós lemos, é uma profecia central sobre a vinda do Messias. As 70 semanas são 490 anos proféticos. Elas apontam o tempo determinado para o povo e a cidade santa. Já está determinado. Já está pronto. A vinda do ungido, que é Jesus Cristo. Eu li para vocês. A morte do Messias no meio da última semana. Daqui a pouco nós vamos entender essas semanas. Confirmando a nova aliança. O fim dos sacrifícios do templo, apontando para a obra completa de Cristo na cruz. Antes de Jesus, como que eram os cultos? Como que se
se adorava a Deus no templo? Como que Deus se apresentava no templo ou nos cultos? Embora, na época dos sacerdotes, havia uma farsa muito grande. Porque quando o rei Salomão constrói o templo com todo o apogeu, com toda a glória, ele coloca o lugar santo, faz as repartições todinha, mas no lugar santo dos santos é colocado a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem o decálogo, que é os mandamentos. Tem o maná, que não se acabava, não se deteriorava. E tinha a vara de Arão, que floresceu. E dentro de todos esses itens, não era a presença de Deus, mas ela representava a presença de Deus. Estava a arca, lá estava Deus. Aonde fosse a arca, ia Deus. Levou a arca para casa, levou Deus. Então a arca ficava no lugar santo dos santos. Salomão constrói o templo e a arca está lá. Nabucodonosor destrói Jerusalém, leva cativo a juventude e destrói o templo, leva os utensílios sagrados para a Babilônia e a arca desapareceu. Nem Indiana Jones não sabe onde está a arca. Sumiu, desapareceu. 70 anos depois, Zorobabel vem com uma leva de judeus e reconstrói o templo. E reza a história que no local santo dos santos não tinha arca para colocar. Então colocaram uma pedra. Só que quem entrava no lugar santo dos santos era somente os sumos sacerdotes. Então os sumos sacerdotes sabiam que a presença de Deus não estava lá. O que estava lá era uma pedra. E isso atravessou milhares de anos, até chegar à época de Jesus. Jesus sabia o que tinha lá dentro. Os sumos sacerdotes também sabiam. Na época era Anás e Caifás, porém enganavam o povo. Eles entravam lá dentro para oferecer sacrifícios e para orar. O povo ficava lá de fora, porque ninguém entrava. Então o povo acreditava no que os sacerdotes falavam ou faziam. Demorou lá dentro, está tendo uma visão, está conversando com o anjo, Deus está lá dentro, alguma coisa acontecendo. O que eles falassem era isso mesmo. Passou-se o tempo até a morte do Cristo. Embora no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a Bíblia diz que agora existe um novo caminho, mas o caminho, na verdade, já estava aberto, que é lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina aos discípulos como orar. Ele diz: quando orares, entra no seu quarto, ao caminho, fecha a porta e vai falar com Deus em secreto. Como é que você fala com Deus em secreto? Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome. Olha aí, você entrando no lugar santo dos santos, chamando Deus de Pai. Nós somos os únicos que temos esse privilégio de chamar Deus de Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós somos o único, ou os únicos, que pode chamar Deus de Pai. Então, Jesus está na cruz, os braços estendidos. Aí, Jesus morre. No momento que Jesus disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz o quê? Que o véu do templo se rasgou. No momento que o véu do templo se rasgou, os sumos sacerdotes ficaram pasmos de boca aberta, porque caiu a máscara. Todos viram. A presença de Deus não está lá. Então eu tenho comigo, isso aqui já é uma interpretação minha, perdoe-me os teólogos, mas isso é uma interpretação minha, que o véu do templo foi rasgado para que o povo veja, para que o povo abra os olhos. É o que diz João 8:32, não é isso?
verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí está a arca, aí não estará. Não estará mais. Então é esse sacrifício. Eu entendo que é este sacrifício. O fim dos sacrifícios no templo. Então, qual que era o sacrifício antes de acontecer esse acontecimento? O sacrifício dela matava o animal, aspergia o sangue do animal no altar. Era uma pedra de 2,80 de largura por 3 de altura. Aspergia. Aí vem o sumo sacerdote, pega aquele sangue com uma planta descrita no Salmo 51, que é chamado, acho que é de insopo, e pega aquilo, encharca de sangue e girava em sentido contrário. E aí as gotas do sangue daquele animal caíam nas roupas dos participantes e eles ficavam maravilhados. Era culto. E aí o sumo sacerdote tinha que matar um animal para ficar os pecados dele, porque se tiver algum pecado, é perdoado, e depois matava para o povo. Então, imagina o cheiro que era chegar lá no templo. Aí você lembra da purificação do templo? Jesus chegou e o que aconteceu? Os cambistas, aqueles que nós conhecemos como os camelôs, estavam vendendo animais. Então imagine a quantidade de pessoas. Aqui, quando você chega ali, quando você chega na Praça 7, o que você ouve? Foto, na hora, foto, quem vai tirar foto? Tá. Quem quer foto? Tá. Lá era, aqui ó, pombinha, rolinha, aqui animal assim, aqui uma cabritinha, aqui é mais barato, aqui, e vai. Com a morte do Cristo, olha aqui, o que há 70 semanas, o que a visão de Daniel apontava? Com isso, o fim dos sacrifícios do templo apontado para a obra completa de Cristo Jesus. Jesus Cristo morre, o sacrifício está completo. Acabou. Não precisa mais de matança de animais. O sangue de Jesus pode tudo. Amém, Deus, aleluia. Não podia vender aqueles animais não, porque o animal tinha que ser da casa da pessoa. E lá estavam vendendo aqueles animais. Sim, ali há uma sucessão de coisas erradas. Eles não podiam vender os animais eram impuros, e ainda havia comércio ilegal de moedas estrangeiras. Vocês querem aprender sobre isso? Me dê uma oportunidade para pregar outra vez. Nós vamos falar sobre a purificação do templo. O sacerdote ele entrava nos santos com o sininho, porque se ele tivesse pecado, ele não podia lá dentro. Agora tinha que puxar a corda. Calma, porque isso também são interpretações. A Bíblia não dá respaldo para essa corda, tá bom? Campainha tinha nas roupas dos sacerdotes. Nós entendemos que se o barulho cessasse no lugar santo dos santos, o sacerdote poderia estar morto, porque movimentando, você vai ouvir o barulho das campainhas, certo? Agora, eu já vi sim teólogos discutindo sobre essa corda. Se ele entrava amarrado, se ele entrasse amarrado, se morresse era puxado, então não era necessário ele matar um animal em sacrifício do pecado dele. Porque ele saberia, tinha que ter certeza se Deus recebeu o sacrifício ou não, para poder entrar lá. Correto? Aí é tirar. Ó, as visões do fim, daqui 5 minutos, né, pastor? As irmãs cantam? É isso? Pode ser. As visões do fim, é porque eu quero chegar nas bodas do Cordeiro. Quem quer chegar nas bodas do Cordeiro aí? Amém. Ó, as visões do fim, Daniel 10 e 12, mostram a luta espiritual por trás da história. Anjos e principados. Quando fala de principados, tronos, nós imaginamos que são os demônios, essas coisas assim. Não, é classe angelical. É porque a escola dominical, ela nos traz
anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas ainda existem mais 6 classes de anjos que nós desconhecemos o seu poder. Poderemos falar sobre esses anjos aqui mais na frente. Quem sabe, né, pastor, a gente fala sobre angelologia. Outros trazem outros assuntos e assim a gente vai adiante. É porque, né, tem muito culto que tem gente que fica pedindo anjo, chamando anjo. Tem que tomar muito cuidado, né? Anjo aqui, qual anjo? E o que os anjos fazem? Para que anjo? Muito bem. Profecias detalhadas sobre conflitos entre reis do norte e reis do sul, cumpridos historicamente, em parte, no período helenístico. Apontam para o tempo do fim, a ressurreição dos mortos e a vitória definitiva do povo de Deus. Então, está apontando para o tempo de fim, que é a grande tribulação, a ressurreição dos mortos, aqueles que vão se erguer do túmulo em Cristo Jesus, e a vitória definitiva do povo de Deus, que acredito ser no Armagedon. Definitivo, acabou. As mensagens centrais que nós encontramos e aprendemos na visão de Daniel, ou na profecia de Daniel: Deus controla a história. Os reinos humanos são passageiros, mas o reino de Deus é eterno. Quantos homens na história, não precisa voltar aos tempos bíblicos, não, pode ser no tempo que nós vivemos, aonde sua mente alcança, ou desde a época que você entrou no primário para estudar. Quantos homens poderosos já caíram? Já levantou e já caiu? Homens que se diziam ser alguma coisa, e hoje eles têm um quadro lá em Brasília, um quadro na parede, algumas lembranças assim que as pessoas passam para cá e nem lembram mais. Mas Deus ainda permanece o mesmo. Porque Ele é o que controla a história, e os reinos humanos, os homens, são passageiros, mas o que vem de Deus é eterno. Cristo é o centro da profecia. Você vai ler do Gênesis ao Apocalipse. Todas as profecias apontam para Cristo. Todos os assuntos apontam para Cristo. Todas as histórias apontam para Cristo. Glória a Deus. E não é só o do Gênesis ao Apocalipse. Todos os livros apontam para Cristo. E não é só os livros, cada página da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é o centro do assunto, Ele é o centro da profecia, Ele é o centro de tudo, Ele é a coluna, Ele é a coluna vertebral, que a gente fala, né? Ele é a coluna central da profecia, Ele é a coluna central da história, Ele é o tudo se baseia nele. Por isso que João escreveu dizendo, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo se resume em Jesus. Vamos lá. Cristo é o centro. Ele é a pedra que destrói a estátua. Jesus é a pedra que destrói a estátua. O Filho do Homem que recebe o reino é o Messias que confirma a aliança. É o que nós vemos aqui. No juízo final, haverá a ressurreição e a separação entre justos e ímpios. Só que essa separação aqui, na verdade, não se dá no grande trono branco. Essa separação se dá antes. Porque, como eu disse para os irmãos anteriormente, os justos estarão no tribunal de Cristo. Já os ímpios injustos estarão no juízo final. Fidelidade em meio à opressão. Daniel e seus amigos são exemplo de perseverança e santidade no exílio. Como eu acabei de dizer, não dá nem para imaginar que Daniel era um homem que tinha pecados, ou precisava confessar pecados. No entanto, ele estava orando, falando com Deus e confessando os seus pecados. Como será o juízo final? Você tem noção de como será o juízo final? Não? Ninguém tem.
noção de como será o juízo final. Ó, a ideia que mais se aproxima de como será o juízo final é que o juízo final, o trono será estabelecido no ar. A terra e o céu desaparecem. O trono é estabelecido no ar. E aquele que está sentado no trono. Do lado direito, o Cristo e os anjos e a igreja. Porque a igreja vai estar lá para julgar. A igreja vai estar lá acompanhando Jesus, que naquele dia não será mais advogado, mas será juiz. E a Bíblia diz que as pessoas, os mortos, os vivos, os ímpios, e ali as classes de pessoas que eu disse naquele dia que o pastor me ajudou, os impuros, os devassos, os efeminados, os mentirosos, os adúlteros, os homicidas, vão se apresentar e será chamado um após um. E será julgado. Agora, vai chamar lá fulano e ele se apresenta. Não tem desculpa. Eu não ouvi o evangelho. Ninguém falou comigo. Eu não sei disso. Eu não sabia. Me perdoa, me desculpa. A culpa não é minha, não. Porque os livros estarão abertos. E o primeiro livro a ser aberto é o da vida. O seu nome não está aqui. Então, segundo o que está escrito no livro do Gênesis, a sua pena é. Segundo o que está escrito no livro do Êxodo, a sua pena é. Segundo o que está escrito no livro de Deuteronômio, e assim por diante. Ele será julgado segundo o que está escrito nos livros. E ali o segredo dos homens, quando fala homem aqui, está falando da humanidade. O segredo dos homens será exposto. A sua nudez será vista por todos. Quando fala de nudez aqui, não está falando do homem ou da mulher nua, está falando das suas vergonhas, os seus pecados serão expostos. Aí alguém, para incrementar mais o assunto, diz que Deus fará aparecer no céu um telão. Bom, ele tem poder para isso. Ele pode fazer isso. Se vai fazer, eu não sei, porque a Bíblia não dá resposta. Mas, se os seus segredos serão expostos ali. Passar diante dos seus olhos, aí o pessoal, quem passa na frente? Isso. É, lua de 56 polegadas. Ou mais, vai pegar daqui lá e vai mostrar você desde a maternidade, sua mãe te ganhando, até o dia em que você desceu à sepultura. Ah, mas vai demorar demais, vai demorar demais, volta Pedrosa. Não tem problema não, mas isso não tem eternidade. Eternidade não tem. Eternidade tem dias não. Então, a questão é muito séria, viu? Isso aqui é só é o que a nossa ideia se aproxima. Então, fidelidade e meu cristão, como será o juízo final? O juízo final é um evento que Deus julgará todas as pessoas que já viveram, separando o justo dos ímpios. Segundo a Bíblia, será assim. Deixa eu ler aqui para a irmã cantar. Vamos, aqui nós temos algumas características de como será o juízo final. Primeiro, será universal. Então, todas as pessoas que já viveram e os vivos comparecerão diante de Deus para prestar conta de suas vidas. Como a Bíblia diz que a terra fugiu, mas vamos dizer que a terra não foge, a terra ficará vazia, porque todos estão lá no juízo final. Justiça de Deus é outra característica. A justiça de Deus será plenamente revelada, reconhecendo o sofrimento dos injustiçados e punindo os que praticaram a injustiça sem arrependimento. Aí você vai ver pela história que nós falamos do rico e do Lázaro. Foi justo? Foi justo. O rico viveu aqui na terra com toda a pompa, e negou o
o amor, a bondade, a mão estendida para o moço Lázaro, e agora Lázaro estava desfrutando das delícias do paraíso, enquanto ele estava no sofrimento eterno. Então Deus é justo, você já recebeu. Não recebeu? Recebeu só para você, não tem que receber mais nada. Separação, haverá uma clara separação entre os justos e ímpios, com os justos sendo recompensados com a vida eterna e os ímpios enfrentando a condenação eterna. Isso aqui é o julgamento final. E qual que é o papel de Jesus no juízo final? Juiz designado. Jesus Cristo será o juiz que avaliará a vida de cada indivíduo. Agora, e como é que escapa? Hein, pastor Geraldo? Como é que escapa? Jesus tem os olhos como chama de fogo e fala que tem poder de penetrar no juiz. Como é que escapa? E ele é o juiz designado que vai avaliar a vida de cada indivíduo. O sacrifício de Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz permitirá que os que aceitam a salvação por meio de Jesus escapem da condenação. Está em Romanos 8:1. Agora condenação nenhuma há aos que estão em Cristo Jesus. E quais as consequências do juízo final? Recompensa do justo. Os justos receberão a recompensa por suas boas obras e fé em Cristo, desfrutando de comunhão completa com Deus. Preste bem atenção. A nossa recompensa se dá por nossas boas obras e a nossa fé em Cristo. Não confunda boas obras com talento. Tem muitos artistas na igreja. Tem pessoas talentosíssimas na igreja. Ou seja, no nosso meio. Que você olha, esse homem é homem de Deus. Mas na verdade é só talento. Vamos lá. E a condenação dos ímpios. Os ímpios enfrentarão uma condenação eterna, separados de Deus e sofrendo as consequências de sua escolha. Sempre oração louvando a Deus. E depois nós terminamos. Amém, irmão? Você não está entendendo até aqui? Aleluia. Glória a Deus. É porque assunto escatológico é meio complexo mesmo. Você não entende tudo de uma vez, viu? Mas nós estamos abertos às perguntas, comentários, pode conversar com a gente, que nós estamos aqui para isso. Irmão, vamos cultuar o nosso Deus com o nosso digno de honra. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui nesta noite, meu Pai. Ô, Papai querido, Pai eterno, abençoa, Senhor, a cada um que aqui se encontra, meu Pai. Abençoa, Senhor, os despistas, os ofertantes, meu Pai. Abençoa, Senhor, esta igreja, Senhor, grandiosamente, meu Pai. Ô, Papai querido, Pai eterno, abençoa, Senhor, as nossas crianças, as nossas famílias, meu Pai, a nossa casa, meu Pai. Abençoa esse ministério, meu Pai. Abençoa o professor, meu Pai, que está ministrando aqui nesta noite, meu Deus. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, a nossa oferta. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Oh, glória! Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão te ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, entrarei
A divisão das 70 semanas de Daniel se dá da seguinte forma. Ela é dividida em 3 partes. Primeiro, 7 semanas são 49 anos. Porque aqui não é semanas de dias, como nós contamos. São semanas de anos. Então, as primeiras 7 semanas são 49 anos. Esse é o período de reconstrução de Jerusalém depois do exílio. Lembre-se que depois do exílio da Babilônia, aí houve-se o trabalho para reconstruir Jerusalém, depois reconstrução do templo, reconstrução dos muros e trazer de volta o culto a Deus. Então, esse é o primeiro período. Segunda, 62 semanas, são 434 anos, o tempo até a vinda do ungido. Muitos interpretam esse ungido, como eu acabei de dizer, como Jesus Cristo. Eu também interpreto como Jesus Cristo. Não consigo ver nenhuma outra pessoa com essa nomenclatura, ungido na Bíblia. Pelo menos nesse caso específico aqui, a não ser Jesus. Primeira semana, 7 anos, esse período é associado com eventos finais, incluindo a grande tribulação e a confirmação de um pacto, ou ungido. A referência ao ungido que será cortado é interpretada como a morte de Cristo. Acabei de falar primeiro. E a finalidade, o objetivo das 70 semanas é trazer a redenção ao povo e acabar com a transgressão, pecados e iniquidade. O que nós entendemos? Deus dá a Daniel a visão e as profecias das 70 semanas. Então, Deus está tratando com Israel. Primeira visão é o povo judeu. Essa profecia para Israel, ela dá um tempo, ela para, ela estaciona, e agora entra a igreja. Então, essa profecia das 70 semanas, no nosso entendimento, na nossa interpretação, na nossa visão como pré, é que essa profecia está estacionada. Deus agora está, a atenção de Deus, entre aspas, está voltada para a igreja. Depois do advento, do arrebatamento da igreja, aí entra na última semana de Daniel. Vocês vão entender? Aí vai entrar na última semana de Daniel, ou seja, a profecia volta novamente a caminhar. Então aí nós vamos ver que ele vai quebrar o pacto. Qual pacto? Entendemos que o anticristo fará um pacto, uma aliança com o povo de Israel. E vai ser uma semana. Essa uma semana são 7 anos. Então são 7 anos, 3 anos e meio de paz, que a Bíblia chama de falsa paz. Quando houver paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, para a Bíblia. Aí vai ser quebrado o pacto que o anticristo fez com Israel. Aí começa a grande tribulação. Como é que se quebra esse pacto, essa aliança? Nós entendemos que nos 3 anos e meio em que o anticristo estará aqui, onde eu falei com os irmãos nas primeiras plenárias, que vai resolver o problema da humanidade em todas as áreas, todos os aspectos, então é uma taça. E nesse meio tempo, aí vai voltar-se para Israel e vai fazer aliança com Israel, porque vai reconstruir o templo que foi destruído, que foi construído agora onde está a Mesquita de Omar, que é o maior templo dos muçulmanos. É aqui do lado de Sion que foi construído o templo de Salomão. É naquele período ali. E por incrível que pareça, foi ali também que Abraão foi sacrificar Isaac. É tudo ali, mesmo terra. Então, quando o templo tiver, o templo de Salomão não é esse que tem em São Paulo, não. Esse templo aí é do Márcio. Esse templo aí não é de Salomão, não. Aí, quando esse templo estiver reconstruído, vai estar findando 3 anos e meio. Então, o anticristo, que é a primeira besta, vai se assentar no lugar da adoração.
E você vai lembrar que desde os primórdios, qual que era a visão, o pensamento, a intenção dele? Satanás, ser adorado. O que ele falou para Jesus? Prostra e me adora. É fazer as pessoas se curvar diante dele. Então ele vai pedir adoração. No momento que ele pedir adoração, aí os judeus vão abrir os olhos e vai ver que ele não é o Messias. Porque vocês podem observar que hoje quando vocês estudam sobre os judeus, sobre os muçulmanos, sobre o islamismo, há uma rejeição acerca de Jesus. Eles não aceitam Jesus como Messias. E eles têm uns argumentos que é quase convincente o porquê não aceitar Jesus como Messias. Mas naquele dia, os olhos deles serão abertos. Aí eles vão entender que realmente Jesus é o Messias. É como os soldados ao pé da cruz. Verdadeiramente este homem é filho de Deus. Mas até colocar ele na cruz, ninguém gritava. Então, é nessa hora que o pacto será quebrado. O pacto será quebrado, todos os canhões do mundo inteiro vai virar contra Israel. Grande tribulação. E aí vai englobar o mundo. E aí, só que nesses 7 anos, nós entendemos que durante esses 7 anos está acontecendo festa no céu. Por quê? Porque o casamento, o encontro de Jesus, olha aqui, irmã Margarida, isso aqui é a palavra de Deus até, o encontro de Jesus com a igreja, ele tem a semelhança de um casamento, e é um casamento judaico. Só que o casamento judaico, ele não é como um casamento aqui no Brasil, que você casa e quando é meia-noite você está querendo que o pessoal vaza, que você está querendo viajar, ou então ir para a sua casa. Você quer descansar, ou pegar uma pousada e vamos embora. Lá não, lá é 7 dias de festa. Bebendo vinho. Lembra do casamento que Jesus foi? Que acabou o vinho? Era 7 dias de festa. Já estava chegando no finalzinho. Não tinha terminado os 7 dias, mas o vinho tinha acabado. Aí alguém chega e fala só, acabou o vinho. Ou seja, acabar o vinho, acabou a festa. Acabar o vinho não tem graça mais. Mas Jesus, para a festa continuar, ele multiplicou, ele transformou água em vinho. Então, o encontro de Jesus com a igreja também é um casamento. E ele tem a semelhança do casamento judaico. Então, se fosse aqui um casamento literal, 7 dias. Começavam na segunda e terminavam no sábado. Então lá é 7 anos. Porque as semanas aqui são anos. 7 anos de bodas do Cordeiro. Festa em que a igreja estará com Jesus Cristo. Para sempre. Só para ressaltar aí um pouquinho sobre o casamento, esse 7 dias aí não é luxo não. Se o casamento fosse interrompido ali, se a festa do casamento fosse interrompido porque acabou o vinho, o noivo e a família toda teriam visto desrespeito com os convidados e uma espécie de maldição, né? Porque acaba sendo algo assim, muito desrespeitoso. Então a festa, não só a festa, mas também o compromisso, a dedicação, a honra, está tudo vinculado ali, né? Tudo vinculado. Era uma vergonha para a família. Era um casamento vergonhoso, porque acabou o vinho antes do tempo. É só para falar da alegria, né? Porque o vinho ali representa, ele representa 2 coisas na Bíblia: alegria e transformação. Pode até observar que beber o vinho transforma. Beber o vinho transforma. Então vamos lá. Preparação para o juízo final. Viver uma vida de fé. Os crentes devem viver uma vida de fé genuína e obediência a Deus. Arrependimento e confissão. O arrependimento e a confissão regulares são essenciais para manter um relacionamento saudável com Deus. Testemunhando e compartilhando a fé. Isso aqui serve até como missões, né? Com base missionária. É você testemunhar e compartilhar a sua fé. Você está num barco e
e com você está alguns tripulantes também. Em alto mar, o barco afundou. Você consegue nadar até a praia. Chegar na praia, qual é a primeira atitude? Vamos salvar os que ficaram lá. Vamos pegar socorro. Agora, você pegar e ir para sua casa ou ir, é uma covardia. Você vê que tem pessoa que está afogando, está morrendo, né? Tem criança lá, tem mulher, tem idoso. Então, a atitude é chamar o corpo bombeiro, né? A guarda, e vamos lá salvar, porque tinha 20 pessoas comigo no barco, e só eu escapei. Então, tem 19 pessoas atrás. Tem sobrevivente, vamos lá. Isso é compartilhar a fé, é testemunhar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio sobre nós, é para a gente testemunhar os feitos de Jesus. Glória a Deus. Eis que nos deu o poder, ser meio testemunha, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ser testemunha. E aí, irmão, o Espírito Santo está cheio, está até na tampa. Tá bom, e aí está falando de Jesus? Irmão, então você não está cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele casca numa brecha e ele fala de Jesus. Cumprir a grande comissão e compartilhar o Evangelho com os outros é fundamental para se preparar para o juízo final. Quem é o anticristo? Ou quem será? A identidade do anticristo é um tema amplamente debatido e especulado dentro da escatologia cristã. Segundo a Bíblia, o anticristo será uma figura poderosa que vai se opor a Deus e ao povo de Deus nos últimos tempos. Quais são as características do anticristo? Ele é opositor. Aí você vai ver que desde os primórdios que o espírito do anticristo já opera no mundo. O espírito do anticristo não é o anticristo. O espírito do anticristo é um sistema. Então tudo aquilo que se opõe a Deus está entrelaçado com a vontade satânica, com o espírito do anticristo. Agora, naquele dia ele vai se revelar. Eu gostaria que o pastor Euclides, que tem, encontra aí aquele versículo que fala assim, ó, mas agora aquele que o detém, acho que está em Efésios, que fala que, por que ele ainda não se manifestou, o homem do pecado? 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Aí, leia para nós, por gentileza. Achou, só dá um sinal. Então ele é opositor, ele é inimigo de Deus. O anticristo se levantará contra Deus e se exaltará acima de todos os que são adorados. Viu que ele quer ser adorado? Que a visão dele é ser adorado. Ele é enganador supremo, ou seja, você conhece alguém que é mentiroso, que é enganador? É filho desse Deus. É parente desse Deus. Ele utilizará sinais, irmão, tem gente que conta mentira rindo. E parece que é verdade. Mas aqui, ó, ele é enganador supremo, ele é o mestre. Utilizará sinais, prodígios e mentiras para enganar as massas. Ele é usurpador, ele é blasfemador. Tudo isso aqui é o anticristo, é característica do anticristo. Ele reivindicará adoração para si mesmo e profanará o templo de Deus. Pois não? Aqui, né? A vinda de Cristo será precedida do manifesto do anticristo. Oi, irmãos, todos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse aberto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe-se, essa parte não diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se
assentará como Deus no templo de Deus, e ele vai ser Deus. Viu? Esse é o anticristo. Ó, ele é líder político e militar poderoso. Então preste atenção, que a besta, o anticristo, não é um animal de carga. Ele é um líder político com poder militar poderosíssimo. Parece que foi na década de 50, eu ouvi falar e estudei algumas coisinhas sobre política, que Leonel Brizola levou o estádio do Maracanã a lágrimas com discurso político. Os que têm a minha idade aqui lembram do Tancredo Neves, do Diretas Já. Como é que a juventude seguiu aquele homem? Como que as pessoas se curvavam diante daquele homem? Tudo política, discurso poderoso. Estude, leia, pesquisa sobre Adolf Hitler. O moço parecia estar possuído por alguma entidade, alguma coisa, mas quando ele discursava, toda a Alemanha se curvava. Isso é liderança, poder de fala, poder político. E não só ele, como muitos outros. E o anticristo, ele virá com esse mesmo poder, ou seja, mais, né? Superando tudo isso, e ele não terá dificuldade de convencer as pessoas pelo seu discurso, até porque ele vai tratar da ferida do povo, da ferida da humanidade. Esse é o anticristo. Então ele é um líder político, ele é militar poderoso, ele surgirá como líder mundial, não é um líder local, é mundial, não é um líder brasileiro, não é um líder americano. Ah, o Trump é o anticristo, o Papa é o anticristo, Macron é o anticristo, fulano não. As atitudes deles podem ser anticristãs, mas eles não são o anticristo. E como eu falei para os irmãos aquele dia, o anticristo pode já ter nascido, como também pode não ter nascido ainda, mas ele será um homem líder poderoso. Ele é perseguidor dos santos, vai perseguir todos aqueles que professam a fé em Cristo, porque acredita-se que com o arrebatamento da igreja o mundo ficará desgovernado. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? De quem é a culpa? A culpa é da igreja, a culpa é nossa, a culpa é sua. Já não fala aí olha aqui, a matança dos homossexuais, não diz que a culpa é nossa? Eu nunca matei um, nem de raiva, mas diz que a culpa é nossa, porque nós pregamos, nós ensinamos um discurso, nós temos um discurso de ódio. Nunca vi um pastor, um evangélico, alguém matar essa classe de pessoas. Mas a culpa vai cair sobre nós. Então, ele vai perseguir os santos. Ele fará guerra contra os seguidores de Cristo e tentará exterminá-los. Agora fica na cabeça de cada um, né? Se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Será que vai mesmo? Aí, vamos lá, interpretações sobre a identidade do anticristo. Imperador romano Nero, na época de Nero, na época dos imperadores, devido às atitudes deles, como eu disse para os irmãos anticristãos, todos imaginavam que eles eram o anticristo. Então, o imperador Nero, alguns acreditam que Nero foi um precursor do anticristo devido às suas perseguições contra os cristãos. Nero tinha época que, era uma época que não tinha energia, né? Clareava a estrada com um corpo de crente pendurado de cruz pegando fogo. As mulheres grávidas eram abertas em seu ventre e colocavam um gato lá dentro e depois costuravam. Ele matou mais judeus do que o Cristo, né? Ele matou 6 milhões. Em
câmara de gás, e fuzilado e assim por diante. Mas são perseguições, né? São tudo na base de crueldade. Quem persegue, mata com requisito de crueldade mesmo. Teve vários ditados, como Gengis Khan. Mas eu não vou tecer a história, porque você vai perder tempo, vai tomar tempo, mas leia um livro, As Catacumbas de Roma. E os mártires cristãos. Aí você vai ver a história. Leia o livro também, Torturados por Amor a Cristo, do pastor Richard Deumbrand. São livros que contam a história desses irmãos e vários outros. Então, vamos lá. Imperador Domiciano, que foi o que eu iniciei aqui falando, que perseguiu João. Outros apontam Domiciano como possível figurante cristão devido à sua crueldade e perseguição aos cristãos. E o papado, hein? Será que o papado perseguiu também? Na noite de São Bartolomeu, na França, parece que em 1523, o número de homens e mulheres que foram mortos foi sangue que dava no freio dos cavalos. Tudo ordem do Papa da época. E todos não é porque se rebelaram contra a igreja, não é porque se revoltaram contra a igreja, porque ninguém se revoltou contra a igreja católica, ninguém se revoltou contra o catolicismo, ninguém se revoltou contra nada disso. Simplesmente abriu seus olhos. É como Lutero. O que Lutero fez? Ele leu a Bíblia e viu que o que os papas pregavam não coincidia com o que estava na Bíblia. Ele pediu uma prova. Como eles não provavam, eles passaram a perseguir Lutero. E aí deu-se o protestantismo, da onde nós somos fruto. Mas nós não nascemos ali, na igreja de Lutero. Isso aí foi o pessoal do Lutero, não foi John Hus, Jerônimo de Savonarola e vários outros. Iniciou com até o presbítero da igreja, Policarpo, que era presbítero da igreja de Esmirna, também foi queimado em fogueira. E assim vem, são os mártires. São os homens que não negaram a fé e que desafiaram a teologia da época, que era contrária à Bíblia, e foi pagando com a vida. Ele morreu queimado, né? John Hus morreu queimado. O Policarpo também morreu queimado, crucificado numa estaca. Vamos lá. Durante a Reforma, muitos protestantes identificaram o anticristo com o papado, argumentando que o Papa se opunha à verdadeira doutrina cristã. A figura futurística, muitos acreditam que o anticristo será uma figura específica que surgirá no futuro, antes da segunda vinda de Cristo. Nós acreditamos que ele pode até surgir, mas ele vai manifestar depois. Apostasia, a Bíblia menciona uma grande apostasia antes da revelação do anticristo. Essa apostasia aqui, ela tem duas linhas de pensamento. O que é apostasia? Abandono da fé. E a apostasia também pode ser interpretada como tirar de um lugar para outro. Remoção de obstáculo, algo ou alguém que impede a manifestação do anticristo será removido, permitindo a sua revelação. O que é que impede a manifestação do anticristo hoje? A igreja. Então, não é o Espírito Santo. Não, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não se manifesta. E como eu disse no outro dia, se a igreja for embora hoje, amanhã, pela manhã, o anticristo faz sua primeira aparição. Vamos lá, tribulação. O anticristo se revelará durante um período de grande tribulação que precederá a segunda vinda de Cristo. Até o momento não há um consenso sobre quem será o anticristo, ou se já está presente no mundo. A Bíblia enfatiza a importância de estar vigilante e firme na fé, reconhecendo os sinais dos tempos e confiando na promessa de Deus. Agora eu tenho 5 minutos para falar com vocês como será o arrebatamento da igreja e as bodas do cordeiro. Acho que não vai dar aí, pastor. Mas não tem problema.
Ó, o arrebatamento da igreja é um evento descrito na Bíblia, especialmente em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, 1 Coríntios 15, 50 e 54. Aqui está uma descrição geral que se acredita de como vai acontecer. O arrebatamento é um evento em que Jesus Cristo retornará aos céus para buscar os cristãos vivos na terra. Neste momento, os cristãos serão transformados, receberão corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressuscitado de Jesus. Amém, Deus. Isso aqui eu falei, nem precisa tecer muito comentário, porque eu falei bem no início da nossa fala, de como será. Os irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, no mesmo ato da ressurreição dos irmãos, e nós receberemos um corpo, os que estiverem vivos, receberão um corpo glorificado e num piscar de olhos, sobe para o encontro de Jesus nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Isso está em Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 17. É isso mesmo? Como será o arrebatamento? De acordo com a Bíblia, o arrebatamento ocorrerá da seguinte maneira: o Senhor descerá do céu. Agora, no arrebatamento, Jesus não coloca os pés na terra, é nos ares. É nos ares. Aí eu também trago aqui a semelhança de um casamento. Pode ser do nosso casamento, do meu casamento aqui. Onde é que você encontra com a noiva? Não é no altar, não. Onde é que você encontrou com a moça? Hã? No meio. No meio da igreja. Isso porque já tem 7 meses. Aí, tá vendo? Olha aí. Depois vocês resolvem em casa esse negócio aí. No meio, o encontro será no meio. Onde é que vai ser o encontro de Jesus com a igreja? No céu? Não. Na terra? Aonde vai ser? Nos ares. Aí, dali, quando você encontrou com a Esther no meio da igreja, aí você veio até o altar. Então, quando a gente encontrar com Jesus no meio, nos ares, iremos para o céu, para a glória. Tá certo? Aqui, você quer um tipo do arrebatamento? Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Abraão disse ao seu servo: vá buscar uma noiva para o meu filho. Não é isso? Filho, donzela, da mesma família. Aí ele foi lá buscar a moça. Aí tem uma série de coisas fantásticas, magníficas. Se eu for entrar aqui no assunto, eu vou ficar mais um pouco de tempo. Mas aí ele vem trazendo a noiva, vem trazendo a moça, a Rebeca, linda. Ó, nos cabelos, vem trazendo. Ao longe, lá na frente, ela vê lá, vem aqui. Ela é Isaac, filho do meu Senhor. Ela vai e coloca o véu, cobre o véu. E aí vai encontrar com Isaac. Onde é que ela encontra com Isaac? É na casa do pai, na casa de Abraão? É no campo, no meio. Dali ela vai para a casa de Abraão com Isaac. Isso é típico do arrebatamento. Você quer outro tipo do arrebatamento? É um carro um redemoinho de fogo, carros de cavaleiros separaram Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Os carros de fogo só separou. Ele subiu ao céu no redemoinho. Elias foi arrebatado. Fala da igreja que será arrebatada. Depois desse evento, Eliseu ficou. E o que aconteceu? Jovens saíram, 42 jovens, não é isso? Saíram e começou a dizer para Eliseu: sobe calmo, zombando dele. Fala daqueles que vão ficar no arrebatamento da igreja, que também vai ser zombado. Você não disse que ia subir? Você não era crente? Meu Deus. Então tem outros tipos, lá Mardoqueu, Amã, Esther, o rei Assuero, ali também tem tipo do arrebatamento, tem tipo da grande tribulação. Então
A Bíblia toda aponta para isso aí. É só ler com cuidado que nós vamos... Oh, meu Deus, acabou meu tempo. Então, o Senhor descerá do céu, Jesus Cristo retornará com um grito de comando, com voz, e depois acompanhado com uma voz de arcanjo, som de trombeta de Deus e voz de alarido, 4,16 de 1 Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão, os cristãos que morreram anteriormente serão ressuscitados primeiro, recebendo corpos glorificados, foi o que eu disse. Os vivos serão transformados. Olha aqui, o arrebatamento da igreja ele é tão iminente que Paulo, em sua época, acreditava que o arrebatamento seria naqueles dias. Então não se pode ficar aguardando a grande tribulação. Não tem como você ser pós, no meu caso. Se Paulo naquela época já acreditava que Jesus vinha naqueles dias. Vamos lá. Os vivos serão transformados, os cristãos que estiverem vivos na terra serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Mas eu disse para os irmãos que a nova gramática agora é um abrir e piscar de olhos, era um 7º milésimo de um segundo. Aconteceu. Está em 1 Coríntios 15, 42. Seremos arrebatados, os cristãos, tanto os ressuscitados quanto os transformados serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor para sempre. Após o arrebatamento, os cristãos estarão com o Senhor para sempre. Aleluia! Desfrutando de sua presença e de sua glória. Aleluia! O arrebatamento é um evento de grande esperança e expectativa para os cristãos. Então nós não estamos preocupados com os adventos do mundo, quem será o novo presidente. Nós não estamos preocupados com A e com B. A nossa, é claro que também a gente não tem que viver alienado, né? Vocês vão entender. Mas a maior preocupação, nós, como cristãos salvos, é o arrebatamento da igreja. É se Jesus vem e nós vamos. Então é uma expectativa para os cristãos. Ele representa a promessa de que os seguidores de Jesus serão libertos da terra e reunidos com o Senhor para sempre. Além disso, o arrebatamento também serve como incentivo para os cristãos viverem de forma piedosa e esperançosa, aguardando o retorno de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como meu tempo acabou, fica como uma oportunidade a gente falar sobre as bodas do